bem? O nosso tema de hoje é autoconsciência, a habilidade de pensar a respeito sobre o próprio processo do pensamento. Coisas que são de uma natureza tão poderosa que faz com que o ser humano consiga evoluir, consiga se desenvolver. Então, o ser humano, ele se diferencia dos demais animais porque ele tem essa capacidade de refletir sobre o seu pensamento, de pensar sobre o pensamento. Os animais, eles têm dois, praticamente, instintos, né, de sobrevivência, ou ele passa por um treinamento, né, ele pode ser adestrado, né? E o ser humano, ele consegue desenvolver um discernimento de quando que ele vai executar as coisas. Já os animais, eles não conseguem fazer planejamento. O animal, por exemplo, não consegue fazer planos, assim, não, ano que vem eu quero comer comida importada, ração importada e vou morar numa casinha de 2 andares. Não tem isso, né? Não sendo só no aspecto de ter, né? Mas também no ser, não, você é um cachorro mais forte, mais corajoso. Ele não tem essa desenvoltura que o ser humano tem para se desenvolver. Então, os hábitos, né, são desenvolvidos através da autoconsciência. Uma coisa que a autoconsciência produz em nós é hábitos, assim como a habilidade de criar novos hábitos, né, e romper com os antigos. Foi um pouquinho aqui o que a Andressa falou, né, de se configurar, né, de desfazer antigos hábitos, né, para que você desenvolva, né, realizações na sua vida. Então a autoconsciência é uma coisa muito forte que faz com que a gente evolua, que crie hábitos de alta performance, faz com que você se desenvolva intensamente nessa área. O importante é sabermos, né, que nós não somos só um corpo físico, nós não somos também só um corpo emocional, não somos só os nossos relacionamentos e também não somos só um corpo mental, o nosso trabalho, as nossas finanças, não é verdade? Nós também somos os nossos paradigmas. Então, olha só, a gente tem o corpo físico, onde a gente interpreta a realidade. Por exemplo, hoje está frio, o pessoal está mais agasalhado. Se tivesse quente, a gente está comendo uma sopinha aqui, então deu uma esquentadinha, né? Mas também a gente pode interpretar, né, as coisas ao nosso redor também pelas emoções, tá? Ou pelo mental, ou principalmente pelos nossos paradigmas, né, as nossas crenças, tá? Então, como que funciona isso? Os nossos paradigmas, eles são como nossos mapas, certo? A nossa autoconsciência permite que guardemos uma certa distância e examinemos até mesmo o modo como vemos a nós mesmos. Então, esse é um dos fatores da autoestima, né? A autoconsciência é um dos fatores da autoestima. Então, é um pouco de como a gente se vê a gente a si mesmo, né? Como a gente se conceitua. E para isso é muito importante o desenvolvimento da autoconsciência. Afeta nossas atitudes e comportamento, mas também o jeito como vemos as outras pessoas. Então, a autoconsciência, ela permite que eu, ao me observar, ao me conhecer, eu possa conhecer outras pessoas. Porque se eu não me conheço, como que eu vou querer conhecer outras pessoas? Se eu nem me conheço, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é você se conhecer bem, e agora você conhecer outras pessoas. E conhecer outras pessoas tem todo um processo de expansão da consciência, que envolve empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, sentir como a outra pessoa está sentindo, pensar como a outra pessoa está pensando, indo além disso, quais os paradigmas dessa pessoa que estão regendo as suas decisões. A sua vida, ela é determinada pelos seus paradigmas. Paradigmas, eu inicialmente vi com Thomas Kuhn, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele que introduziu esse termo paradigma, né? A gente vai fazer alguns exercícios aqui, já sobre o paradigma, ok? Bem, sem isso, somos capazes de gerar empatia, tá? Então, para a gente gerar empatia, a gente tem que ter a autoconsciência bem desenvolvida, senão a gente não consegue se colocar no lugar do outro, tá? Porque até a autoconsciência é uma desenvoltura de crescimento, de desenvolvimento. Então é quase que uma transcendência da nossa vida egóica, de pensar só em nós, mas também pensar no todo, sabe? É um pouco de expansão da consciência. Então a autoconsciência, ela gera isso. Começo a me desenvolver intensamente e vou expandindo
a minha consciência também ao meu redor. Ou seja, a autoconsciência. Ou seja, sem autoconsciência não conseguiremos nos ver e muito menos aos outros, não compreendendo as pessoas, nem como elas se sentem, pensam ou desenvolvem os seus paradigmas. Apesar de reconhecermos o imenso poder dos condicionamentos em nossas vidas, dizer que ele determina o que somos e que não temos controle algum sobre esta influência cria uma situação radicalmente diferente. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. O que você está vendo aqui, Victor? A primeira coisa que eu vi foi um pato. Um pato. Muito bem. O que você está vendo, Regiane? Um pato. Um pato. Andrissa? Um pato também, eu só tô na dúvida se é um reflexo ou se é ele mesmo. Tipo, parece uma linha. Alguém tá vendo mais alguma coisa, menos a Carla, que já sabe? Alguém tá vendo mais algum outro? Eu vejo um coelho. Um coelho! Muito bem, os dois viram um coelho. Da mesma forma. Então, olha só. Muito bem. Então, o que você tá vendo, Fábio? Eu tô vendo uma mulher de lado, com o rosto, uma face de lado. A primeira impressão que eu tive foi essa. Tá. O que você tá vendo, Victor? Uma senhora. Uma senhora. O Victor tá vendo uma senhora. O que você tá vendo, Ademar? Olha. Agora, eu vou dizer uma senhora, mas não é uma senhora. É outra coisa. Por quê? Por causa do pato. Ah, consegue ser uma senhora ali, uma velha? Sim. A primeira instância tu vê uma senhora. Pri, o que vê? Uma moça de lado. Uma moça. Andrissa, uma moça. Tá, então agora eu vou passar uma figura aqui pra vocês. Aqui. Muito bem. Agora eu quero perguntar, tá, pro Fábio. O que tá dizendo aí, Fábio? Consegue ver a moça? Eu consigo ver a moça ainda, mas estou tentando interpretar de uma outra forma. Tu consegue ver a moça, mas não consegue ver a velha. Não é verdade? Ver a bruxa. Consegue ver a bruxa? Puxa, é. Identifica lá a bruxa, o Fábio, onde que tá o nariz da bruxa. Aqui aqui como se fosse um capuz aqui. Ah. O cabelo, a franja, o nariz aqui, ó. Isso. Isso. A boca. E a boca, Tá. como se fosse o efeito da boca. E agora a menina? Onde é que tá a menina? Aqui eu vejo os cílios, Desculpa, pessoal. a lateral do rosto. Desculpa, eu tô na tua frente. Não, você tá Não, mas é fazendo melhor certo. assim daí não, porque eu tenho que Aí eu vejo aqui, é como se fosse o penteado dela, né? Aqui o rebaixo do olho, o cílio e aqui o rosto dela. Legal. Entendeu? Como isso afeta a nossa visão, né? Os nossos paradigmas, às vezes, traços sem tirar o lápis do papel. Então são 4 retas, tá? Não pode fazer curva. E tirou o lápis do papel, acabou. Então você tem que mostrar como que você vai unir os 4 pontos. Não é assim? Não. 3. Faltou um. Faltou do B. Aí. São 4 riscas. Vamos ver quem consegue. Esse exercício aqui, deixa eu ver o teu, Pri. 3, 4. Tem vários exercícios assim, tá? Massa. Agora, vamos analisar os nossos paradigmas, tá? Por exemplo, o espelho social. A imagem lá mostra o cara se olhando, né? Um pouco da persona. Mas, às vezes, a gente se torna muito o que as pessoas falam de nós, né? Então, às vezes, é um feedback que as pessoas falam da gente, a gente acha que a gente é aquilo. Não é porque a pessoa fala
que você é aquilo, que você é aquilo, né? É um comentário, é uma opinião, é um palpite. As pessoas ficam preocupadas com a gente, né? E às vezes a gente fica preso no paradigma das pessoas. Olha que absurdo, né? No paradigma das pessoas. Bem, o paradigma social nos diz que o nosso condicionamento e a nossa condição determina amplamente quem somos. Então, por exemplo, ele diz muito que nós somos o meio de onde nós vivemos. Entendeu isso? Então, assim, esse é o paradigma social, né? Sim. O paradigma social diz que nós somos influenciados, né? Às vezes a gente estava falando aqui da questão da negatividade, como a gente é influenciado pela negatividade, por fugir da dor, por coisas ruins, porque é um paradigma social mesmo, né? Tem pessoas que ganham rios de dinheiro com isso e estimulam, inclusive, a propagação da fuga da dor, inclusive para o consumo, né? A gente sabe que existem ferramentas de manipulação, de marketing, que usam essa estratégia para que a pessoa tenha medo e venha consumir mais, né? Então, é um paradigma, né? A gente pode... Quem disse que tem que ser assim? Por exemplo, eu trabalho com uma filosofia, a filosofia tântrica, que é um outro paradigma, que diz que a evolução do ser humano, ela se dá não através da dor, mas através do prazer. A Terra, até um tempo atrás, ela era plana, agora ela é redonda, né? Copérnico falou que a Terra era o centro do universo, agora a gente sabe que não. Então as coisas vão mudando, os paradigmas vão mudando, entendeu? Então esse processo que eu estou apresentando é um paradigma novo, né? Porém muito antigo, de 5.000 anos, tá? Essa coisa repressora que a gente vê é uma coisa atual. Essa cultura que eu trabalho de evolução, de desenvolvimento, de realização através do prazer, é uma cultura muito antiga e muito mais eficaz, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, o paradigma social ele é representado por 3 mapas. O determinismo genético, o determinismo psíquico e o determinismo ambiental. O determinismo genético diz que eu sou assim por causa da herança genética dos meus avós, do DNA dos meus avós. O determinismo psíquico diz que eu sou assim por causa dos meus pais, por causa dos meus irmãos, por causa dos meus professores. E o determinismo ambiental diz que eu sou assim por causa do meu trabalho, dos meus colegas de trabalho e tudo mais, tá? São 3 paradigmas, tá ok? 3 mapas sociais. Do bairro ali, onde mora. Da região, dos amigos, do país. O país também é um determinismo ambiental, né? Bem, cada um deles, tá? Baseia-se na teoria estímulo-resposta, geralmente associado por Pavlov, né? Todo mundo já deve ter conhecido o Pavlov, né? Ele fez essa experiência com cachorros, né? Ele dava uma refeição para o cachorro, ele verificava que o cachorro, ele salivava, ok? E aí ele começou a tocar um sino e entregar comida, o cachorro começou a salivar. E aí ele começou a tocar o sino sem tocar, sem entregar a comida, e o cachorro continuava a salivar. Ele criou um condicionamento. Então ele foi ver como é fácil condicionar as pessoas através, não só as pessoas, os animais, através da recompensa, né? Ou do estímulo-resposta. Esse é o estímulo-resposta, tá? Então isso é muito usado no treinamento, né? Então os animais ou eles agem instintivamente, pelo instinto, né, de sobrevivência, de fome, de reprodução, ou pelo treinamento que ele foi desenvolvido, ok? O ser humano já é diferente. Vamos ver por que o ser humano é diferente. A ideia é que somos condicionados a reagir de determinada forma a um estímulo em particular. Nem os animais mais inteligentes possuem o dom de agir conforme a autoconsciência. Eles são apenas programados para serem responsáveis, mas não podem ter a responsabilidade, olha bem essa palavra, eles não podem ter a responsabilidade de treinar, ok? Então os animais é como se eles estivessem presos ali, né? Numa programação ou no instinto, num treinamento ou no instinto, né? Já o ser humano, ele tem a autoconsciência disso, ele pode intervir nessa programação e pode mudar a sua vida, mas ele precisa dessa autoconsciência. Os seres humanos se diferenciam dos animais pela habilidade de se programar, algo muito diferente do instinto do treinamento. Por isso a capacidade dos animais é limitada, tá? E a nossa se torna ilimitada. Entretanto,
Se vivermos como animais, apenas com instintos e condicionamentos, também seremos seres limitados. Se nós vivermos no automatismo, muitas pessoas, que a gente estava falando daquela coisa de escravidão, né? As pessoas às vezes entram, não tem motivação para sair daquilo, se vitimizam, eles prendem o elefantinho numa estaquinha, assim, numa mesa, por exemplo, como essa aqui, né? E ele tenta sair, quando pequeno, não consegue, porque ele não tem força. E aí ele tem o paradigma de que ele não consegue sair dali. Depois de alguns anos ele cresceu e ele continua preso àquela mesinha. Se ele der um espirro, essa mesinha voa longe, mas ele não tem consciência disso. Entenderam? A autoconsciência, né? Não tem, ele foi paralisado. O elefante que está lá na selva, é o elefante que está domesticado. Adestrado, né? exatamente. Adestrado. Bem, e aí agora nós vamos entrar no modelo reativo, tá? Que é o estímulo-resposta. Esse cara aí é o Viktor Frankl, não sei se vocês viram falar, ele escreveu esse livro Em Busca de um Sentido, tá? Onde ele foi prisioneiro de concentração nazista, tá? Nos centros de concentração nazista, onde não existia o mínimo de condições para a pessoa ter felicidade, para a pessoa ter qualquer coisa. E ele tinha um carisma tão grande, ele tinha um sentido tão grande, ele encontrou um propósito de vida que ele começou a contagiar os guardas, os carcereiros, começaram a ficar com inveja dele, sabe? Todos os prisioneiros começaram a viver melhor, porque começaram a ter um porquê, começaram a ter um significado. E aí ele saiu dessa prisão e montou um sistema para ajudar as pessoas a terem um processo no qual elas possam lutar, né? Então, o processo, basicamente, da autoconsciência, ele se define assim: entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Então, por exemplo, eu tenho um estímulo, alguma coisa que de fato aconteceu, ok? E aí eu tenho uma resposta. Essa resposta, geralmente, ela é reativa. E geralmente, ela é inconsciente, ela é automática. Mas se você olhar, existe um hiato de segundo entre o estímulo e uma resposta. Esse ato de segundo é a minha liberdade para escolher, aonde eu posso desenvolver a minha autoconsciência e desenvolver a melhor. Eu nem vou dizer reação, eu vou dizer ação, porque as coisas acontecem comigo, eu tenho que agir, eu não tenho que reagir, porque se eu reagir eu vou estar sendo reativo. E aí que entra a proatividade. Agora nós vamos falar sobre proatividade e como a proatividade é importante para o desenvolvimento da autoconsciência. Maravilha? Então vamos lá, proatividade. Somos responsáveis por nossas próprias vidas. Temos a capacidade de subordinar os sentimentos aos valores, ou seja, a gente faz com que os nossos valores sejam mais importantes do que os nossos sentimentos. Eu tenho valores, eu quero sentir esses valores. Então eu preconizo, eu tenho princípios que fazem com que eu haja sobre esses valores e não sobre os meus sentimentos, entendeu? Possuímos iniciativa e responsabilidade suficiente para fazer os fatores acontecerem. Bem, a outra palavra que me vem agora à mente é essa palavrinha aqui, responsabilidade. Vamos dividir ela em duas. Responsabilidade, a habilidade de escolher a resposta. Você tem essa liberdade de escolher a melhor resposta. Por que você vai escolher a resposta que lhe prejudica, que lhe faz mal, que faz com que você fique estressado, que faz com que você fique deprimido? Não, escolhe, procura trabalhar internamente isso e desenvolver uma resposta melhor, que vai produzir resultados melhor. É ação, né? A gente faz uma coisa e aquilo volta. Então eu tenho que ter consciência das coisas que acontecem comigo e como eu vou reagir às coisas que acontecem comigo. Ou melhor, agir, né? Não é o que acontece comigo. O que acontece comigo acontece contigo, acontece com todo mundo. Mas é a forma como eu ajo a essas coisas que vai me predestinar ao futuro, né, de sucesso ou de derrota. É como eu interpreto, como eu ressignifico aquelas coisas e como eu vou agir com aquilo que me aconteceu. Tá? Não, as coisas ruins acontecem para todo mundo. A grande questão é que os campeões, as pessoas que fazem as coisas acontecerem, elas pegam as coisas ruins, numa habilidade incrível, entendeu? E conseguem desenvolver coisas boas, né? Um exemplo claro disso é o sistematizador do The Rose Methods,
O próprio De Rose, você lendo a obra dele, o Quando é Preciso Ser Forte, você viu que ele levou um monte de porrada, um monte de coisas assim que são desanimadoras, e ele fez do limão uma limonada. Conseguiu fazer das coisas ruins coisas boas. Inclusive ele fala assim: agradeço aos meus inimigos que me atacaram tanto, porque se não fosse eles, eu não ficaria tão bom. Olha só que legal. Então, às vezes, os inimigos, né? Adversários e tal. Ou até... situações da vida, né? As adversidades, né? A gente tem... E, às vezes, as adversidades, elas não estão nem fora. Às vezes, elas estão dentro de nós. A gente está num paradigma, num condicionamento, às vezes, negativo. Às vezes, de sabotagem. Né? Às vezes, de autoagressão. Às vezes, de não merecimento. Então, tudo isso vai fazendo com que você vá minando a sua credibilidade, a sua autoestima, e as coisas vão cada vez piorando. Então, você tem que intervir nisso e tem que modificar essa situação. Então, gerar um estado adequado às tarefas que devemos executar. Então, por exemplo, quando eu estou dirigindo um carro, eu posso ficar mais consciente dirigindo um carro, entendeu? Embora eu já esteja no automático, né? Quando eu estou fazendo amor, eu posso trazer a minha consciência para sentir mais prazer, para sentir mais endorfinas, para satisfazer melhor o meu parceiro, a minha parceira. Escrever uma lista do supermercado, eu posso fazer isso conscientemente, né? Hoje a gente trabalhou meditação, olha só. Então tá consciente mesmo daquilo, né? Tá presente no momento presente. É flow, né? É um estado de mindfulness, né? Então, cada uma dessas coisas requer estados mentais diferentes, né? Tipos diversos de processo mental. A autoconsciência serve justamente para assumir a responsabilidade pela percepção consciente adequada à ação na qual estamos engajados. Muito bem. A autoestima, assim, não é função daquilo com que nascemos, mas como usamos nossa consciência. As escolhas que fazemos no que concerne à tomada de consciência, a honestidade de nosso relacionamento com a realidade, no nível da nossa integridade pessoal. É profundo isso, né, gente? Eu tô falando coisas aqui muito poderosas, né, de reflexões. Depois eu mando para você esse data show, esse PowerPoint, com as correçõezinhas de português, que eu tô vendo alguns errinhos. Gostaria muito mesmo, amei. Claro, vamos mandar sim. Olha a frase aí do ilustre Mike Freta. Desenvolver autoconsciência é viver de maneira responsável em relação à realidade. Esse cara é bom, hein? Então a gente tem que viver de forma responsável. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, pelos meus atos, pela minha atitude, não sou? Sim. Então eu sou responsável por tomar as melhores escolhas para obter os melhores resultados. E essas escolhas, geralmente, elas têm que vir dos meus valores. Por isso a importância, hoje eu vou fazer um trabalhinho com vocês do desenvolvimento de valores, tá? Bem interessante. Uma vez que somos, por natureza, proativos, nossa vida só será consequência das condições e dos condicionamentos se deixarmos esses fatores controlarem nossa mente, por decisões conscientes ou por emissão. Esse é o Stephen Covey, tá? Ele escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Muito bom esse livro, tá? Se agirmos por instinto e não por princípios, né, pelos nossos valores, pelos nossos objetivos, nós seremos reativos. Porque instintivamente a gente foge da dor. Instintivamente a gente tem um diabinho ali nos atucanando. Então a gente tem que botar esse diabinho para correr e tem que fazer com que a luz, metaforicamente, né, que é aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, né, como eu quero me sentir, seja o meu norte, que seja o fruto das minhas ações. Então, se agirmos por instinto e não por princípio, seremos reativos e assim afetados pelo ambiente físico. Aí sim eu sou afetado pelo ambiente físico, porque viu que a gente falou que tem um ambiente físico, né? Eu sou fruto das pessoas com que eu convivo. Então, eu estou convivendo com vocês aqui, agora eu sou a média ponderada. Tem uma coisa que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Certo? Né? Isso é Freud. E aí diz que a gente também tem influência da nossa família, da nossa
religião, do nosso país, do esporte, da filosofia, do partido político, um monte de coisa, não é verdade? Certo, correto. Só que quando a gente tem um desenvolvimento pessoal, a gente trabalha a autoconsciência ao nosso favor e desenvolve um objetivo de vida, ocorre o que ocorreu com o Frankl, que vivia num presídio, passando frio, passando fome, sendo humilhado, esculachado, surrado, e ainda assim ele não desistiu e aquilo não influenciou ele negativamente, porque qualquer ser humano não sobreviveria àquela situação horrível. E ele não só sobreviveu, mas contribuiu incrivelmente para a humanidade. Por quê? Porque ele tinha dentro de si o quê? Um propósito de vida. Então, propósito de vida é um dos cursos que a gente tem agendado aqui, não sei, depois a gente vai ver a ordem, tá? Mas a importância de sabermos o porquê eu vim para esse mundo, qual será a minha missão, qual será o meu propósito, qual será, eu chamo no nosso Life Consulting de manifesto, como que eu vou me manifestar no mundo. E eu li num livro sobre, chama-se Sapiens, esse livro, que mostra que a coisa mais poderosa que o ser humano já criou na face da Terra foi uma coisa chamada roda? Não. Desculpa, não entendi como é que é. Qual foi a maior invenção do homem na face da Terra? Fogo. O fogo? Não. Mais alguém? A sociedade em si, a comunicação e a... Opa, quase. os mais ou menos. laços A linguagem. que fortalecem. A linguagem, gente estamos chegando lá, estamos chegando lá. A linguagem, né, em forma de comunicação, mas a linguagem em forma de comunicação para si mesmo, criando algo que não existe. E ele escreve lá no livro que isso, a maior criação do ser humano foi a ficção. A ficção? Como assim? Sim. Quando a gente cria algo, eu quero ser independente, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim mesmo e eu vou ajudar uma pessoa a crescer, e vou ajudar as pessoas, eu estou criando algo que não existe. Mas eu posso criar algo muito grandioso. Posso criar uma Ferrari. Como é que não nasceu a Ferrari? Pode ter nascido assim. Como é que nasceu, por exemplo, o Facebook? Será que o Facebook tinha, o cara do Facebook tinha a visão de que o Facebook ia ser isso que ia ser hoje? Talvez não, mas ele tinha algo que ele queria já manifestar, né? A Apple, né? O Steve Jobs, né? A Peugeot tem uma história assim. O que é a Peugeot? Vamos ver o que é a Peugeot. São os carros? Não. São as fábricas? Não. São os funcionários da Peugeot? Não. É aquele leãozinho assim da marca? Não. A Peugeot é uma ideia de alguém que teve lá, os donos, e que criaram tudo isso. E que acreditaram que isso ia vingar, ia vender, que as pessoas iam consumir, e isso foi e se tornou uma grande ficção que se tornou realidade. Então, no nosso processo de desenvolvimento do Life Consulting, a gente pega o manifesto, algo que ainda não existe, só que junto com os valores da pessoa, a gente pega também aquilo que a pessoa faz de muito bem, junta tudo isso e estrutura isso de uma forma perfeita, que faz com que a pessoa tenha um significado e que ela acorde todos os dias motivada a executar isso que ainda não existe, mas que é a meta dela. E que já gera uma adrenalina de motivação, porque é algo de arrepiar, né? Tem que ser algo de arrepiar, entendeu? Bem, então se o tempo, por exemplo, uma pessoa reativa, tá? Se agirmos por instinto e não por princípio, seremos reativos e assim afetados pelo ambiente físico. Por exemplo, se o tempo está bom, essas pessoas elas se sentem bem. Caso contrário, elas mudam a atitude e a performance. Ah, é verdade, né? A gente vê muito no salão, né? Não, mas assim, não, até comigo mesmo. Eu abro a janela, vejo aquele dia lindo, tu sai assim toda motivada. Agora, uma semanada de chuva, né? Que por mais que seja bom chover, ai, mas não dá, né? Mas então, mas olha só, no meu caso, quem é que vai escovar um cabelo para sair na chuva, né? Mas estamos dependentes de algo externo, né? Então nós deveríamos ter algo internamente que seria independente de algo externo. Para eu ser feliz, eu não preciso de algo externo, eu preciso trabalhar isso internamente para concretizar isso agora no externo.